Olá pessoal, aqui é o Frank Sovardi, CEO da Actus Consultoria, e eu vim hoje para contar para vocês um pouco de como nós iniciamos a Actus, como nós estamos atuando e, na realidade, qual é o propósito do nosso negócio. A Actus nasceu há quase 3 anos, nós somos oriundos da indústria automotiva e o nosso foco é a gestão da área industrial. Então, nosso foco realmente é o que a gente chama de chão de fábrica. Isso, obviamente, acaba envolvendo e tendo interface com muitas outras áreas da fábrica. Então, isso, obviamente, envolve toda a parte de qualidade, logística, PCP, enfim, uma série de outras áreas. Mas eu queria voltar um pouquinho no começo. O que a gente acredita, né? Qual que é o nosso ponto principal e aonde nós nos diferenciamos das demais consultorias. Nós não queríamos ser mais uma consultoria que vende produtos prontos, produtos feitos, ou tem o foco em treinamentos, em cursos ou algo parecido. A gente queria ser uma consultoria realmente arrojada, diferente e que fosse extremamente customizada para o cliente que nós estamos atendendo. Então, baseado em tudo isso, a gente começa que o nosso processo, ele começa por um diagnóstico rápido, mas o profundo o suficiente para entender quais são as dores da empresa, quais são as dores do dono da empresa ou do CEO, e junto com as observações que a gente faz, com as visitas, com as entrevistas, com a convivência junto com o pessoal durante 2, 3, 4 dias, a gente consegue mapear a maturidade dos principais processos dentro da empresa. Com base nisso, a gente faz uma proposta de conteúdo técnico, passo a passo do que nós recomendamos que seja feito nessa empresa. Essa proposta ela é validada e acordada com o CEO e aí a gente parte, né, para a fase da implementação. Ou seja, a gente já entra fazendo. O nosso período diagnóstico é muito curto, como eu comentei, alguns dias, e aí a gente já entra para a fase de ação. Ou seja, a gente foca os quick wins, né, os ganhos rápidos, e em paralelo, obviamente, a gente vai fazendo também o planejamento daquelas ações que demandam um tempo maior. Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem, é esse foco em resultados rápidos, em realmente deixar um dinheiro, um ganho no caixa todos os dias em que nós estivermos na empresa, né, e gerenciar o momento de crise. Acho que esse é um ponto muito importante também. Muitos dos nossos clientes nos procuram quando estão no momento de crise, ou de qualidade, ou de produtividade, de entrega, enfim, tem uma situação extremamente complicada para resolver e a gente entra quase que como uma intervenção para realmente virar o jogo e começar a fluir todo o processo, principalmente o processo fabril, mas os outros que tiverem atrelados a esse também. Muito bem, falamos desses processos. Dentro das nossas crenças, aquilo que a gente acredita, nós temos fundamentalmente 3 pilares. O primeiro são pessoas, o segundo são processos e o terceiro é a gestão. Vou falar muito rapidamente de cada um deles. Nos próximos vídeos eu vou alongar um pouco mais sobre esses 3 pilares. A gente fala de pessoas, a gente precisa de um time de pessoas engajadas, né? O que faz a diferença de uma empresa de sucesso para uma empresa que não tenha todo este sucesso são as pessoas. Isso é fundamental. Ter um time, e quando se escolhe um time, a gente não pode fazer compromisso algum. O time tem que ser forte, o time tem que ser responsável, engajado, coeso e realmente trabalhar em conjunto e em prol de um ou de alguns objetivos previamente acordados. Então, quando a gente fala de pessoas engajadas, então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, a gente vai para os processos. A gente fala de processos robustos, ou seja, são processos que precisam ser estabelecidos como rotinas, como procedimentos claramente definidos para todas as áreas, né? Existem processos, obviamente, que atravessam diversas áreas, aliás, a maioria dos processos funciona dessa forma, e esses processos precisam estar definidos. Isso não significa que eles devam ser congelados.
Jamais. A cada momento em que se descobre um potencial de melhoria, esse potencial precisa ser transformado. Ou seja, ele é robusto e congelado até o momento em que se tem uma melhoria. E esse é o que a gente chama de melhoria contínua, né? Um processo contínuo de sempre estar levando a empresa para patamares melhores e processos cada vez mais robustos. Não engessados, mas robustos para garantir o resultado também. E esses processos, eles são válidos para todas as áreas e nas mais diversas áreas, nos mais diversos segmentos. A gente fala de processo de produção, processo de qualidade, processo de logística, processo de desenvolvimento de produto, ou seja, todos esses processos precisam estar definidos, serem otimizados constantemente. E o terceiro pilar, eu gostaria de falar um pouco da gestão. É fundamental a gente conseguir fazer a união dentro da empresa de pessoas engajadas e processos robustos. E eu não quero usar, talvez a palavra controle seja muito forte, mas a palavra monitoramento e acompanhamento desse processo, das pessoas engajadas trabalhando em processos robustos, precisa ser acompanhado com uma rotina e com uma disciplina muito fortes, né? Todo e qualquer processo que perder a supervisão do dono, do CEO ou dos respectivos C-level ou níveis de diretoria, gerenciais, eles acabam se perdendo, né? Então é muito importante a gente ter uma gestão muito forte e muito direcionado para aquilo que é definido no planejamento estratégico da empresa. Se isso não acontecer, a empresa ao longo do tempo acaba se perdendo e acaba não atingindo os objetivos, sejam eles de produtividade, de qualidade, de entrega e principalmente de faturamento, né? E esse é um foco que eu comentei agora há pouco. Qualquer ação que nós fazemos, que nós desenvolvemos no chão de fábrica, revisando processos, falando com pessoas, nós estamos sempre com um olho no caixa da empresa. Ou seja, a entrega, o faturamento, o caixa, o resultado financeiro, isso é a sobrevivência e a competitividade da empresa, né? Tudo passa por isso. Uma empresa que não é sadia financeiramente, a sobrevida dela ou a sobrevivência nesse mercado competitivo, obviamente, está comprometida. Para finalizar esse primeiro vídeo, eu gostaria só de comentar um aspecto importante também. Dentro das nossas metodologias de trabalho, uma delas é manter toda a estrutura organizacional informada constantemente. Como nós fazemos isso? Nós temos times de trabalho que atuam, né? Nós, como sócios, os nossos consultores, junto com os respectivos colaboradores do nosso cliente, e esses times eles trabalham. E com frequências definidas, nós levamos o status deste trabalho, num primeiro momento, para um nível gerencial, e num segundo momento, com uma frequência um pouco menor, ou seja, espaçado mais no tempo, para a alta direção. Ou seja, nós mantemos toda a estrutura informada sobre o desenvolvimento, o progresso do projeto que nós estamos executando. E isso nos garante, primeiro, a uniformidade das informações, né, para não se criar dúvidas, né, e não ficarem, né, perguntas no ar onde estamos ok ou não. E o ponto mais importante é evitar surpresas, né? Desta forma, os assuntos caminham de uma forma muito robusta, muito firme, e qualquer desvio do cronograma na realização disso é imediatamente comunicado e se pode tomar uma contração para garantir o cumprimento do nosso projeto e, respectivamente, dos ganhos também para a empresa dentro do prazo que estabelecemos. Eu agradeço a atenção de vocês. Foi um vídeo para mostrar mais o aspecto geral do que a Actus faz, aonde nós nos concentramos e aonde nós nos diferenciamos das demais consultorias. Ok? Outros vídeos seguirão e fico muito feliz em poder compartilhar o nosso trabalho com vocês. Muito obrigado.